Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença daqueles que estão aqui sempre conosco, né? Pessoal da casa, em especial a visita da noite. Sintam-se à vontade, ao final da palestra, se quiserem fazer alguma pergunta, qualquer coisa estará aberta, certo? Na palestra anterior, que foi conduzida por mim, nós falamos sobre o amar a si mesmo. Estão lembrados? Amar a si mesmo. Porque esse mandamento que aqui está, que é o primeiro mandamento, aquele que encerra todos os outros, toda a lição de Jesus, nós podemos sintetizá-la neste mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, na palestra anterior, nós vimos o amar a si mesmo. O que é o amar a si mesmo? É o estar em paz consigo mesmo, é a autoaceitação, certo? É aquele encontro que nós temos que fazer para realmente termos a paz, certo? E hoje nós vamos falar sobre o amor ao próximo. Porque quando nós estivermos nos amando e estivermos praticando a caridade para com o próximo, estamos amando a Deus. Então, este mandamento sublime, nós temos que aprender a manifestá-lo de trás para frente. Porque ninguém pode amar o próximo se não se amar primeiramente. Nós não podemos desejar o bem ao outro se nós não desejamos o bem a nós mesmos. Então, é diante das nossas dificuldades, das nossas necessidades, que nós vamos descobrindo que existe o outro que também padece das mesmas dificuldades, dos mesmos sofrimentos, e aí nesse sentido de termos a experiência ou então de ainda não termos vivenciado a experiência do outro, quando temos o olhar para ele, nós vamos aprendendo esse amor. Então, o que é o amor? O amor é muito falado, é muito divulgado. Tem pessoas que simplesmente falam, ame, ame, ame. Mas o que é esse amor? Então, nós aprendemos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Que Deus está em tudo, em todas as coisas, em todos os lugares, em todas as criaturas. E Deus é o amor maior. Deus é o maior significado do amor. Então, nós temos que aprender a amar. Porque esse sentimento, o amor, ele está dentro de nós e ele precisa ser apreendido, no sentido de aprimorá-lo. E nós vamos fazendo esse exercício de aprendizado do amor ao longo não só da nossa existência atual, porque como espíritas, né, sabemos que nossa existência carnal não é única, mas temos muitas. Então, cada experiência encarnatória é uma experiência do amor. E é esse amor que faz com que nós nos conectemos uns aos outros. Não só nessa proximidade como nós estamos tendo agora, nesse momento, de poucas pessoas, mas sim com toda a humanidade. E quando nós usamos a expressão humanidade, nós estamos nos referindo aos espíritos, porque o espírito é o ser inteligente criado por Deus, de todos os planetas,
galáxias habitadas, certo? Encarnados e desencarnados. Então, é essa a conexão que o amor permite. É essa interação que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida. Então, quem é o próximo? Porque o tema da noite é amor ao próximo. Quem é o meu próximo? A palavra próximo, né? Ela traz para perto de nós a sensação de perto, próximo, bem juntinho de mim, certo? É isso mesmo. O meu próximo, o mais próximo, é aquele que está perto de mim. Então, é dentro dos nossos lares que nós vamos exercitar e vamos fazer com que esse sentimento, o amor, cresça, se solidifique, se amplie, se externe. Quando nós damos um exemplo de amor, damos o amor maternal como sendo o melhor exemplo do amor. Amor de mãe. Claro que nós fazemos a ressalva e temos que fazê-la, porque nem toda mulher que põe um filho ao mundo é verdadeiramente mãe. Tem muitas mulheres que põem os filhos no mundo assim e vão criando, porque ainda não chegaram nesse estágio evolutivo. Ainda tem aquela sensação muito primitiva, como no reino animal. Mas no reino animal, se nós observarmos, as fêmeas são muito mães. E elas sabem exatamente a hora de mandar os seus filhotes para o mundo, para que sejam independentes. E ao mesmo tempo nós vemos pessoas, seja homem, seja mulher, que nunca passaram por uma gestação e têm um sentimento intenso por uma criança. São capazes de dar a vida por uma criança. Então, esse ser capaz de dar a vida por alguém é a expressão maior do amor, certo? Onde você se sacrifica, dar a vida nem sempre é morrer por, né? Mas dedicar-se plenamente a alguém é o amor. Por isso a família é o exemplo melhor de exercício do amor. Muitas pessoas confundem amor com paixão. E os casais, né, os namorados, os noivos, marido e mulher, eles iniciam a sua relação geralmente, grande maioria, por um sentimento de paixão. Se apaixonam e daí ficam cegos por aquele sentimento que eles dizem ser o amor. Mas a verdade é que a grande maioria, na verdade, vai aprender a se amar. Passada a paixão, que é aquele sentimento que o casal de enamorados delira de amor, olham um para o outro apaixonadamente, não prestam atenção em mais nada do que está à sua volta, pensam que vão viver eternamente ali naquele sentimento de troca de beijos e abraços. Isso é paixão, mas muitas vezes ela é necessária, porque senão as pessoas não se uniriam. Unir-se já pelo amor é sinal de evolução. O objetivo dessa paixão é que o casal, com a convivência, aprenda a se amar. E o amor é, antes de tudo, respeito. Respeito ao outro, à sua individualidade, é torcer pelo outro no sentido de permitir que ele cresça, que ele não se frustre nos seus desejos, nas suas ansiedades. Aí eu sempre lembro de uma entrevista que eu assisti com a Glória
Menezes, esposa do Tarcísio Meira, e foi perguntado a ela: mas você está aqui em Blumenau, né? Sozinha, tanto tempo, viajando com o seu teatro. E o seu esposo, você não sente ciúmes? Ele não sente ciúmes? E ela respondeu: não, ele me ama. Ele é o maior fã que eu tenho. Ele não se importa se eu viajo 2, 3 meses, como eu também não me importo quando isso acontece para ele, quando não estamos trabalhando juntos, porque nós somos o maior fã um do outro. E todos nós sabemos que eles terminaram a vida casados, porque isso é o verdadeiro amor. Não existe aquele cerceamento, não existe o ciúme doentio. Então, esse casal aprendeu a se amar. E através desse amor, geralmente nos primeiros anos de casados, Deus é perfeito, né? Mulheres têm seu período para serem mães. Nos primeiros anos de casados, eles vão ter os seus filhos. E aí vão aprendendo a amar os filhos. E esse amor pelos filhos, geralmente, é o que mais sustenta um casamento. Muitos casais permanecem juntos quando já se descobrem não mais apaixonados, em prol dos filhos, em prol da boa convivência, em prol de uma família estruturada, para que aquelas crianças não sofram, para que aquelas crianças tenham um lar. E a partir daí, quando eles conseguem permanecer juntos, esses filhos farão com que aquela paixão que você descobre já não sinto mais, vá dando lugar ao amor. Porque essa troca, ela não acontece naturalmente, ela tem que ser conquistada. O assunto não é o divórcio, mas muitos divórcios poderiam ser evitados se os casais tivessem um pouco de paciência para que aquele período em que a paixão acaba se transforme em amor. E os filhos, eles vêm para nós nesse sentido. Porque o amor paternal, né, que envolve o amor de pai e amor de mãe, é esse amor maior que a gente falou há pouco, o amor maternal. E assim a humanidade vai aprendendo que o seu próximo mais próximo é aquele que está ali perto de si e que necessita de mim. Então, os pais sabem que seus filhos dependem deles até a maioridade, né? Porque todos os filhos vão se tornar adultos um dia. E somente os pais são capazes, quando eles têm olhos para os seus filhos, de compreender quando é que essa maturidade chegou. Porque nos dias atuais nós já sabemos que a maturidade, ela não chega assim. Fiz 18 anos, sou adulto. Vai depender da educação que tiveram e da essência de cada um. Tem filhos que precisam ser amparados pelos pais bem mais do que após os 21 anos. Ainda é preciso que os pais sejam o seu porto seguro. E nós temos que compreender que isso faz parte da natureza. E aí eu me lembro do meu querido amigo da outra casa, o seu Helmut. Era um senhor que tinha 4 filhos, 2 por 2, meninos e meninas. E um dia ele chegou para mim e disse: Dirce, eu achei que quando os meus filhos se tornassem adultos, eles iriam tocar a sua vida e eu e a minha amada esposa, né, a dona Zilair, poderíamos então seguir a nossa vida, a tão sonhada aposentadoria, missão cumprida. Sabe que não, diz ele para mim. Agora é que eles me dão dor de cabeça. Por quê? Porque eram pais porto seguro.
Eram pais que estavam ali para amparar os seus filhos nas suas dificuldades, porque seguir a vida não é assim tão fácil. Sair dos bancos escolares, adentrar o mundo é difícil. Ninguém sai da faculdade ganhando milhões. E eles eram um casal muito bem de vida, né? Muito bem posicionado. Ver a luta dos filhos, ver os casamentos sendo desfeitos, para eles foi uma novidade. E eu olhei para ele e sorri, porque não havia o que ser dito ali naquele momento. Apenas compreender que eu estava diante de um pai, porque é o que ele era, um pai, né? Compreendendo que os filhos adultos, maduros, já pais alguns, ainda precisavam do ombro dele. Isso é o amor paternal, necessário, que faz com que a gente aprenda esse sentimento maravilhoso que é o amor. São experiências. Deus coloca essas dificuldades na nossa vida para que esse sentimento cresça dentro de nós e em muitos de nós seja plantado, porque infelizmente muitos ainda têm os olhos para o eu, que é o egoísmo, eu em primeiro lugar, e esquecem-se do próximo. E são pais assim, amorosos, que sabem cumprir a sua missão verdadeiramente como pais, que terão na velhice o retorno, que é o amor filial. Nós, filhos, amamos sim nossos pais quando somos crianças, muito. Os meninos têm idolatria pelos pais, têm no pai o seu modelo, querem ser igual, o seu herói, isso é natural. Mas o verdadeiro amor pelos nossos pais, nós vamos demonstrar quando eles estiverem já na idade mais avançada. Está no Evangelho, segundo o Espiritismo, a explicação, né, do amor filial, que temos que dar assistência, inclusive material, aos nossos pais, quando necessária, porque hoje em dia já está se invertendo, né? A economia mudou tanto que hoje em dia os pais têm a situação financeira melhor do que os filhos, né? Devido às dificuldades do mundo. Antigamente, quem tinha um diploma era rei, hoje em dia é o início. E assim vai, né? Não importa qual seja. Então, esse amor filial, ele engloba a gratidão. Então, nós temos mais um sentimento dentro do amor, porque o amor, ele é o conjunto de todos esses sentimentos que nós temos dentro de nós. O amor filial, ele tem muito de gratidão, porque nós somos fruto da educação que nós tivemos. Nós herdamos dos nossos pais os nossos princípios morais, que vão se aprimorando, com toda certeza, nos bancos escolares, nas amizades, no mundo em que nós vivemos. Sim, eles vão se modificando, mas a base está ali. Então, são os nossos pais que nos ensinaram, né? Os hábitos de higiene, que nos alimentaram, que nos ensinam como devemos fazer a nossa alimentação, que nos dizem, né, para que estamos nesse mundo, por que estamos nesse mundo. São os nossos pais que nos introduzem à vida religiosa, que nos ensinam Deus, Jesus e todos esses ensinamentos tão necessários para uma criança. A criança que é ensinada a orar, ela se torna mais forte, muito mais forte, porque quando ela está lá nos bancos escolares e ela descobre, né, porque lá nos primeiros anos as crianças são avaliadas, elas nem sabem que estão sendo avaliadas pela professora, mas quando elas descobrem que elas estão sendo avaliadas, elas começam a ter o medo, quando são ensinadas
Pede proteção a Jesus, por teu anjo da guarda. Quem ensina isso? A mãe, o pai. Por isso o amor filial tem tanto da gratidão. E se os filhos não demonstrarem esse sentimento pelos seus pais, com certeza absoluta, salvo raras exceções, os pais falharam. Quem reconhece a educação que teve vai ser o que nós chamamos de um bom filho. Família, meus irmãos, nós aprendemos, né? É a célula mãe da sociedade. Por causa disso. Porque é a família que semeia o amor nos seus pequeninos. É a família que vai regando aquela semente e vai fazer com que ela floresça ou não. Quando vemos as nossas crianças muito desestruturadas, Blumenau não tem disso, agora já está recebendo pessoas de fora, mas nos grandes centros nós vemos muito crianças nas ruas, não só pedindo esmolas, mas como já agentes do crime. Isso é educação. Aprendem em casa. São os pais que ensinam. Porque aqueles que estão ali na rua não são crianças que não têm pais, não. Eles têm. Eles nasceram de alguma forma. Eles têm. Mas são falta de princípios. Sobrevivência. Então, tudo vem de casa. Tudo vem do lar em que eu nasci. Por isso, a paternidade, né? Quando falamos paternidade, quando falamos no masculino, sempre estamos colocando o feminino junto, né? Paternidade, maternidade é a maior missão que Deus nos entrega. Porque temos essa responsabilidade de sermos o primeiro professor dos nossos filhos. Lembrando que nossos filhos são nossos filhos por empréstimo. Porque filhos realmente, cada um de nós é de Deus. Por isso dizemos que somos todos irmãos. Porque somos todos filhos de Deus. E ao longo das nossas existências, nós vamos trocar esses papéis. Eu não serei a vida inteira, todas as encarnações, irmã da Mariana e filha da Dona Maria. Não serei. Provavelmente os papéis vão mudar diversas vezes nas próximas. E que sabe lá quem fomos no passado. Mas é aí que está a bondade divina que a gente recebeu ali no início, na mensagem lida pela Mariane, a bondade divina. Deus faz tudo certo. Família. Família é o sucesso ou insucesso de uma sociedade. É ali que nós fazemos com que o futuro daquelas criancinhas que nascem nos nossos lares será bom ou não. Se elas forem verdadeiramente amadas, e amar é fazer com que ela, não só com que ela brinque, mas com que ela tenha toda a educação necessária para se tornar um homem de bem, um homem estruturado, um ser que vai para a vida com estrutura, para ser independente e principalmente aprender que tudo aquilo que nos acontece é para o nosso próprio bem. Quando nós ensinamos que esse Deus aqui é soberanamente, soberano quer dizer o máximo, justo e bom, quando nós ensinamos isso
para os nossos jovens, para as nossas crianças, porque nós temos que ensinar quando eles são crianças. Eles terão estrutura para tudo suportar. Não é à toa que nós estamos vendo inúmeras crianças nascendo no mundo atual com doenças dificílimas, câncer infantil e agora o autismo, para fazer com que pais sejam menos egoístas, menos materialistas. O que é ser materialista? É dar mais valor ao mundo material do que ao espírito, do que se lembrar dessa paz que nós temos que sentir, de entender que existe um Deus que a tudo dirige e que a tudo está certo. Essa missão desses pais que têm essas crianças que precisam deles 24 horas por dia, nada é taxativo. Tem aqueles que a criança precisa receber o amor e os pais nascem com essa missão porque eles já sabem amar, e o contrário. Tem crianças que vêm nessa condição para que os pais aprendam a amar. Temos na nossa família o caso da menina, a mãe, né? Durante muito tempo, casaram, vida plena, felicidade, viagens, tudo, e posição social, e posição na empresa, o marido e a mulher, vieram os filhos. 2 filhos. Ambos são autistas, em menor e maior grau. Simplesmente a mãe colocou tudo de lado, toda a vida dela no mundo material, para se dedicar aos 2 meninos. E hoje ela é referência, não só aqui na nossa cidade, mas no meio do mundo das mães de autistas, né? Tamanha a dedicação dela a esses 2 filhos, buscando todas as formas possíveis para que eles se tornem homens, podendo conviver socialmente sem que sejam reconhecidos como autistas. Então, isso é por Deus. Se ela tivesse os filhos, perfeito, talvez, não podemos, né? Nós não podemos dizer como uma pessoa iria agir. Talvez a vida dela fosse outra. Talvez aquelas crianças tivessem sido educadas por babás. Quem tem dinheiro, né, coloca as babás para criar os seus filhos. Mas não. Ela se dedicou e se dedica 24 horas por dia aos seus 2 meninos. Isso é Deus nas nossas vidas. Quando nós aprendemos, principalmente Joana de Ângeles fala muito isso, né? Agradeça a dor, agradeça o sofrimento. E nos parece difícil agradecer que eu tenho um câncer, agradecer que eu tenho um filho que nasceu com problemas, não é problema, com uma doença ou com uma necessidade. É porque daí passa a ver aquela situação não como um problema, mas sim como um desafio. E aí esse amor vai desabrochando e desabrochando em toda a família. É uma nova união. Então eu tenho uma frase aqui que diz assim, filho é um ser que Deus nos emprestou para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos. Essa é a missão. Não é lindo? Curso intensivo de amor. São os nossos filhos. Como eu falei no início, não é só nosso filho aquele que nasce de nós. Não é só nosso filho aquele que nós adotamos.
Às vezes é nosso filho, alguém que está muito próximo de nós e nos é confiado. A minha mãe hoje, tá ali, tá com os netos dentro de casa. É filho, é amor de filho, de mãe, não adianta. Você vai esperar chegar em casa, você vai ver se a roupa tá limpa. Ela faz bolo de cenoura especial pro Davi, entende? Então isso eu fico olhando assim, é muito amor, né? Mãe, que é isso? Bolo de cenoura engorda, mãe. Não é para ti, minha filha, é para o Davi. Tá vendo? Isso é amor de mãe. Isso é realmente lições que a gente tem, né? Porque eu não sou essa mãe. Com a família, nós vimos, né, o maior exercício do amor. É claro que em todos os lugares em que nós nos encontramos, nós somos desafiados nesse amor. As maiores queixas que nós temos são dos nossos colegas de trabalho, principalmente quando as pessoas trabalham em empresas, certo? E daí não importa se é só patrão. O relacionamento entre as pessoas é difícil. Aceitar o outro do jeito que ele é, entender que hoje o João chegou e não está num bom dia, nem todo mundo tem essa facilidade de compreensão. Por isso que as empresas investem tanto em cursos dentro delas para aprender essa necessidade que nós temos de compreender o outro. Então eles ensinam técnicas, vão nos mostrando as diversas personalidades das pessoas, para que a gente possa olhar para o outro e compreender um pouquinho. Porque se nós formos viver só das leis e da rigidez, nós não conseguiremos um bom ambiente de trabalho. E aí nós teremos muitas demissões e admissões e aquele ambiente de trabalho nunca vai ser harmônico. Aí nós estamos aprendendo a paciência, nós estamos aprendendo a indulgência, lá no meio social, que me permite que eu me sustente no meu trabalho. Isso é Deus nas nossas vidas, é necessário. Por isso que nós temos a necessidade de nos mantermos fisicamente, porque estamos no início da nossa caminhada evolutiva. O dia que estivermos lá nos mundos felizes, isso já não será mais necessário, porque já teremos aprendido a amar o próximo. Por isso, o próximo é aquele que está mais próximo de mim, em primeiro lugar. Mas, na verdade, quando é que nós mostramos caridade para com o próximo? Geralmente nós mostramos quando os nossos irmãos sofrem bem longe de nós. Teve o terremoto lá no Haiti. O mundo inteiro se uniu para mandar roupas e mantimentos. Teve enchente aqui em Blumenau. O mundo inteiro se uniu para mandar roupas e mantimentos. Todo mundo se comove. Tem um sentimento ali, é a compaixão, certo? Tem a empatia, não queria passar por isso. É o amor sendo exercido. Muitos olham de longe, muitos vão lá, ensinam, como aconteceu aqui em Blumenau, foram fazer comida, aquelas coisas todas. Isso é amar o próximo? Sim, é. Mas daqui a pouco tudo acaba. Acabou o terremoto, todo mundo foi para suas casas, acabou a enchente, Blumenau, cada um voltou para suas casas. Pronto. Você esqueceu o seu próximo. Esquece até de perguntar para o vizinho se ele está bem. Se ele precisa de uma ajuda para retirar os seus pertences de dentro de casa. Porque se eu prestar atenção no próximo, eu vou perguntar para o meu vizinho se ele precisa de ajuda. Isso é amar o próximo. É você ir até ele e não esperar que ele peça.
A fraternidade é esse sentimento para com todos, para com a humanidade. Por isso Deus nos manda essas tragédias que vêm geralmente da natureza. Quem é que não se emocionou com Brumadinho, com Mariana? Foram terrível. Foram centenas de pessoas que morreram, uma cidade inteira destruída. Mas o homem ainda precisa ter esse sentimento despertado. É triste, é verdade, porque se nós não precisássemos ter esse sentimento despertado dentro de nós, as tragédias não mais aconteceriam, porque a lição estaria aprendida. Temos sim que nos engajarmos em entidades socorristas, em entidades sociais, e para isso existem os clubes de serviço, existem as casas espíritas que prestam assistência social, existem os CVVs da vida que prestam essa assistência para as pessoas que sofrem. É necessário, é um trabalho muito bonito, necessário. É uma outra forma de amar. Mesmo que seja alguém bem longe de nós, aquele sentimento, aquele amor que nós temos dentro de nós, ele vai se purificando, ele vai sendo burilado, ele vai aumentando e vai fazendo com que nós olhemos mais para quem está ao nosso lado e para quem está mais longe. Tudo isso faz parte da nossa vida no planeta Terra. Outro ensinamento divino, dificílimo. Amor é indulgência, certo? É a compreensão do outro, que ele ainda está num processo de crescimento, então ele tem o seu temperamento, certo? E que nós temos que compreendê-lo, aceitá-lo. É a caridade material, é a caridade moral. Mas e o perdão? O que é perdão? Fala-se tanto em perdão, mas se eu não sei perdoar, eu não sei amar. Aí disse Jesus: amai os vossos inimigos. Aí a gente pensa, como que eu vou amar aquele ladrão que entrou dentro da minha casa? Como que eu vou amar aquele que tirou a vida do meu filho? Como que eu vou amar aquele que praticou atos libidinosos com a vizinha? Pela compreensão de que ele está numa situação moral, psicológica, doentia. Essa compreensão que nos impede de querermos fazer justiça com as nossas próprias mãos, ou então, porque quando necessário, a justiça dos homens tem que se fazer presente, mas nunca a justiça com as próprias mãos. Nós estamos amando o nosso inimigo. Deixe que os homens façam a devida justiça. E se não fizerem, eu confio em Deus, que é Pai, que é justo, que é soberano, que é bom, e Ele fará a devida justiça. É muito difícil, mas é o amor por essência. Esse perdão é o amor na sua plenitude, porque é o mais difícil. Falamos bastante da família, mas ele está ali. Eu estou vendo o meu filho
crescer, o primeiro sorriso, a primeira palavra, começar a andar, isso tudo nos aproxima. Mas aquele que aparece de repente e me ofende, me calunia, ou então pratica um ato drástico como esse que mencionamos há pouco, isso é difícil de amar, mas é necessário. Então, quando Jesus diz, dai a outra face, ele não está dizendo que se meu marido me bateu no meu rosto, é para eu dizer, não, marido, aproveita, bate do outro também, que daí fica tudo igual. Não. Meu marido me bateu, o que eu vou fazer? Eu vou me impor, eu vou conversar com ele, eu vou dizer, eu quero ser amada, eu quero ser respeitada. Você se perdeu num ato de fúria, mas eu não vou permitir que isso aconteça novamente. Porque senão, nosso casamento não vai dar certo. Porque temos que ser carinhosos uns com os outros e não violentos. Isso é dar a outra face. É dar a oportunidade para o outro enquanto ele merecer. Por isso, para essas situações graves assim, existem todas as soluções, mas a oportunidade precisa ser dada. E no amai os vossos inimigos, nós temos que inserir também os desencarnados. Nós vivemos no planeta Terra. Nós sabemos que neste momento, neste ambiente aqui, nós conseguimos contar os encarnados presentes. Mas nós não estamos sós. Principalmente numa casa espírita. Nós nunca estamos sós. À nossa volta existem irmãos nossos extremamente sofredores, carentes de amor. E é por isso que nós amamos tanto a casa espírita, porque quando nós resolvemos conhecer essa doutrina, nós descobrimos como é a vida no mundo espiritual e como é difícil viver no mundo espiritual e como é difícil se desligar do mundo material, no mundo dos encarnados. E também nós descobrimos que lá eles têm até um poder maior do que tinham enquanto estavam presos e continuam agindo ainda de uma forma equivocada no mundo espiritual. Aí nós aprendemos a amar os desencarnados. Como é que nós amamos os desencarnados? Pensando neles de forma tranquila, amorosa, orando, certo? Orando, porque é o que nós podemos fazer pelos desencarnados, orar, confiá-los a Deus, não tecer, quando os conhecemos, aqueles nossos parentes, jamais tecer comentários desabonadores. Quando nos lembramos deles, sempre os momentos bons. Aí todo mundo diz assim, morreu, virou santo. Que bom, vire santo. Vamos lembrar do que ele tinha de bom, o que ele fez de bem. O resto, nós colocamos nas mãos de Deus. E nas casas espíritas, nós já aprendemos que Deus, que é Pai, também já confia muitos dos seus filhos desencarnados a um momentinho junto a nós, através da mediunidade, quando nós podemos então ter um contato mais próximo com o desencarnado e oferecer a ele o nosso amor através do esclarecimento da situação na qual ele se encontra. Então, esse trabalho que é feito nas casas espíritas é um trabalho de amor.
E é um trabalho que exige muito de nós, muito. Exige dedicação, exige estudo. E quando nós nos deparamos com aquelas tristezas, nosso coração se enternece, porque se não se enternecer, nós não vamos cumprir a nossa tarefa, que é de auxiliá-lo a modificar a situação na qual ele se encontra. Amar o próximo, meus irmãos, é o grande objetivo do ser humano. É o grande objetivo das criaturas que nascem e renascem, e nascem e renascem, quantas vezes forem necessárias, nos diferentes mundos que existem nesse universo infinito. E aí nós temos que nos lembrar que esse amor a gente exercita todo dia. Eu posso, por exemplo, nós recebemos o casal e nenhum de nós foi até eles e estendeu a mão. Certo? Isso tem um pouco a ver com a pandemia. Não pode. Mas nós podemos cumprimentá-los, nós podemos dar as boas-vindas para todos que chegam a casa. Assim é no trabalho, é na rua, é nos locais. Então, essa atitude de olhar para o outro com um sorriso, dar-lhe uma atenção, isso é uma forma de amar. São os nossos pequenos gestos. Quando nós sabemos de alguém que enlutou recentemente, ir até a família enlutada é um ato de amor. Muitos dizem assim: morreu, ele nem sabe que eu fui até lá. Mas aquele que está ali sofrendo, chorando, né, a ausência do ente querido, a partida do ente querido, que é normal, que é natural, ele vai receber aquele abraço com muito carinho, sabe? Ela veio até aqui, ele veio até aqui. Quantas pessoas vieram me cumprimentar, me abraçar? Se não puder ir, ligue, dê uma palavra de amor, de consolo. Isso é amar o próximo. É lembrar-se dele. Aniversário! Hoje é aniversário da nossa querida Kátia aqui, nossa companheira de trabalho. Poxa, era tarde da noite quando eu me lembrei. Não avisei o Boa Nova que hoje é aniversário da Kátia. Falha minha. Isso é falta de amor para com a minha amiga. Fui eu antes de sair de casa botar lá no grupo da casa. Porque é tão bom receber um monte de bolinhos e florezinhas que todo mundo manda. Isso nos faz bem. Isso é uma vibração positiva. Nós estamos doando um momentinho nosso para desejar a ela felicidade. Com certeza, se ela não tivesse recebido os nossos parabéns, ela ia dizer: ninguém lembrou de mim. Poxa, nem a Dirce, né, que me deu parabéns hoje de manhã, não fui capaz de lembrar. Assim não, ela vai dormir feliz. Isso é um ato de amor. Isso é muito importante. As pequenas atitudes são muito importantes. Jamais usar palavras feias, jamais usar palavrões. É sempre, em cada momento da nossa vida, nos lembrarmos do nosso Mestre Jesus, que em 3 anos de peregrinação na Terra, nos deixou ensinamentos primorosos, como este, que é o mandamento maior. Quando estamos vivendo uma situação difícil e não sabemos como agir, é só fechar os olhos e pensar: como Jesus agiria? Com certeza absoluta nós não vamos conseguir agir como ele agiria, porque ele é puro, ele é amor.
Ele é tudo aquilo que nós almejamos ser um dia. Mas só aquele minutinho em que nós paramos e pensamos nele, nós já fomos inspirados e a nossa atitude será melhorada, mesmo que não seja a melhor. Meus irmãos, a vida é um grande aprendizado. Nós estamos aqui para evoluir intelectualmente, moralmente. Mas o grande aprendizado é o amor. Se eu crescer intelectualmente, se eu aprender todas as virtudes e eu não souber amar, eu ainda estarei no início da minha caminhada. Feliz daquele que ainda tem muito para aprender intelectualmente, mas que já sabe amar. Que a paz de Jesus permaneça com cada um de nós. Obrigada.